Olá, nono ano, professor Geilson com vocês, com resoluções de questões. Vejamos agora que nós vamos dar continuidade à resolução de questões exatamente do assunto referente a funções. Aquele assunto que eu chamo bastante atenção para vocês, se dediquem, vão precisar bastante desse conteúdo no primeiro ano. Vamos voltar um pouquinho antes de resolvermos as situações para entendermos melhor o que é função. Como reconhecer uma função? Nós dizemos que uma função só se dará quando nós temos aqui o conjunto A, que vamos chamar de domínio, o conjunto B chamaremos de contradomínio, e todos os elementos de B que tiverem associados a A chamaremos de imagem. Então, será uma função quando cada elemento de A, ou seja, do domínio, estiver associado a um único elemento de B, ou seja, do contradomínio, nós diremos que isso é função. Caso isso não aconteça, não será considerado uma função. Veja que todos os elementos de A estão associados a elementos de B, então nós temos uma função. Também o que acontece aqui no segundo exemplo. Cada elemento de A está associado a um único elemento em B. Então, nós temos função. Também o terceiro exemplo temos função. Observe que aqui, a parte de baixo, não é uma função. Por que não é uma função? Observe que o primeiro elemento de A, do domínio, ele está associado a dois elementos em B. Então, não pode ter duas imagens. Para um valor de X, nós temos dois valores de Y. Então, isso não é uma função. Também, no último exemplo, não é considerado uma função, pois um elemento de X, ou seja, do domínio, não está associado a nenhum elemento do contradomínio. Quando isso acontece, não temos uma função. Vamos então agora à resolução de questões para entendermos melhor as situações aqui. Vamos lá. É dito aqui que dados os conjuntos A, B e a função A em B, com y é igual a x menos 1, ele diz, calcule o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? É a solução dada pela fórmula daqui. Então, quem é x? O valor de x é o valor do domínio de A. Então, onde for x, a gente vai pegar aqui, ó. Quem é x? É 1, o primeiro elemento é 1, menos 1. Quem é 1 menos 1? 0. Então, 0 é a imagem dessa função. O outro x, 2. 2 menos 1, 1. 1 é o elemento dessa função. E aí vamos. 3 menos 1, 2. E 4 menos 1, 3. Então, a imagem da função, 0, 1, 2 e 3. E o conjunto, o domínio da função. O domínio da função será sempre o primeiro conjunto, o conjunto A. Esse é o domínio. E o conjunto B, que será chamado de contradomínio. E por último, ainda na letra D, ele quer saber quem é f de 2. O que quer dizer f de 2? F de 2 é a mesma coisa que y. Y é igual a f de x. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, vá até a função e onde tiver x, substitua por 2. Então, a gente vai lá. Quem é x? 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Agora, ele quer saber quem é f de 3. Vamos lá, onde tiver x, vamos substituir por 3. 3 menos 1, 2. Então, f de 3 é igual a 2. Questão muito simples. Vamos, então, vermos agora a questão número 2 e observarmos o que é que está pedido. Seja a função, tal que a função f de x seja igual a 3x menos 5. Calcule o valor de x para que a função seja nula, ou seja, para que essa função seja igual a 0. O f de x seja igual a 0. Vamos, então, observarmos aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. Observe que f de x é igual a 3x menos 5. E também é dito que f de x é igual a 0.
Então, aonde tiver f de x, a gente vai substituir por 0. Observe que 0 é igual a 3x menos 5. Caímos numa equaçãozinha do primeiro grau. Basta agora resolvermos essa equação. Passando 3x para o primeiro membro, vai com sinal trocado, que é igual a menos 5. Sabemos que toda vez que a incógnita estiver negativa, devemos multiplicar por menos 1, o que tornará o valor da incógnita positiva. Veja que agora nós queremos saber o valor de x. X vai ser igual a 5 sobre 3. Outra questão bastante simples. Aí, vamos então à próxima. E agora? Olha bem aqui. Ele quer saber qual é a função que representa um desconto de 3%. O todo é 100%. Se há um desconto, vai diminuir. 100 menos 3, 97%. Ou seja, 97% é o que nós temos na questão. 97%, 97%, 97 por 100 é a mesma coisa que 0,97. Vamos então agora aos nossos exercícios aqui. Foi dada essa primeira questão e ele pede também o conjunto imagem da questão. Já vimos como resolver o conjunto imagem. Basta vermos qual é a função, só que dessa vez ele colocou uma função do segundo grau. F de x é x ao quadrado mais 100. Quem é x? O primeiro elemento de A, menos 30 ao quadrado mais 100. Menos 30, 900 mais 100 dá 1.000. Depois façamos o processo com todos os elementos de A. Menos 20 ao quadrado mais 100. Sempre obedecendo à lei de formação, ó, que foi dada. Então, menos 20 ao quadrado, 400 mais 100, 500. Pois com 10, com 0, encontramos que o conjunto de imagem da função é 100, 200, 500 e 1.000. Porque veja que está repetido os valores repetidos. Então, não precisamos estar repetindo todos os valores. Basta colocarmos uma única vez. Observe agora a questão pedida aqui. Foi dada a lei de formação, f de x igual a x mais 1. Pediu-se para determinarmos aqui o valor de f de 0. Olha, acabei de dizer a vocês que f de 0, ele está dizendo o seguinte, ó. Aonde tiver x, vamos substituir por 0. X, 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. Então, o valor de f de 0 é 1. F de menos 5. Quem é x? Menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Muito bem, tenho certeza que vocês conseguiram. Vamos vermos agora, observem que foi dada uma outra lei de formação. Agora preste atenção, a questão parece um pouco mais complexa, mas simples também como a anterior. Veja que a lei de formação foi f de x igual a x ao quadrado mais 2x. Vamos chamar isso aqui de função do segundo grau. Ele quer que determinemos o valor de f de 2 somado a f de 3 menos f de 1. Então, basta calcularmos os valores separadamente e depois somarmos. Quem é f de 2? Onde tiver x, substitui por 2. Quem é x? 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Simples. F de 3. 3 ao quadrado mais 2 vezes 3. 3 ao quadrado significa 3 vezes 3. 9. 2 vezes 3, 6. 9 mais 6, 15. E por último, o f de 1. Onde tiver x, 1 mais 2 vezes 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1 é 2. 1 mais 2, 3. Já calculamos, uma vez calculado, f de 2, f de 3, f de 1, basta colocarmos aqui. Quem é f de 2? 8. F de 3, 15. Menos f de 1, que é 3. 8 mais 15, 23. 23 menos 3, 20. Bom, a última questão
é dada e somada, ele quer saber que você verifique e diga se é função ou não, e diga que é um domínio, contradomínio e imagem. No primeiro exemplo, nós temos sim no primeiro exemplo aqui, na letra A, nós temos uma função. Observe que todos os elementos do domínio estão ligados ao contradomínio. Então, quem é o contradomínio? Todo o conjunto A. Quem é o contradomínio? Todo o conjunto B. Quem é a imagem? Apenas os elementos de B que estiverem relacionados ao elemento de A. Vejam que na letra B não se trata de função. Por quê? O primeiro elemento de A está associado a mais de um elemento de B. Então, não é uma função. Na letra B, temos exemplo de função. Temos uma função. Novamente, quem é o domínio? Todo o conjunto A, contradomínio todo o conjunto B. A imagem, apenas os elementos de B estão associados a elementos de A. Tenho certeza que vocês conseguiram entender e na próxima aula nós daremos continuidade ainda à função. Bom, fique, se não me engano, até quinta-feira nós estaremos novamente juntos e qualquer dúvida, exponha que nós estaremos aqui sempre presentes. Tchau, fique com Deus e até a próxima.